bem-vindos, um pouco mais bem acomodados hoje, né? Passamos uns 60 dias desde a inauguração, a nossa recepção, fazendo palestra. Hoje nós estamos com o nosso salão novo aqui, né? Ficou bonito, né? O que vocês acharam? A acústica então ficou perfeita, não precisa nem microfone, né? Bom, eu queria dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Francisco de Assis. É um prazer imenso nosso, alegria grandiosa de Deus aqui conosco. Estamos muito felizes mesmo. Nós vamos começar, como tradicionalmente a gente faz. Eu vou convidar a Bruna Braga Cortes daqui um pouquinho. Ela vai fazer daí a leitura do texto do Evangelho, ela é uma jovem aqui da casa. Depois ela vai fazer a prece. Em seguida, então, o Wagner Passérgio, o nosso presidente, vai falar sobre educação e sexualidade. Esse é um tema que a 10ª União Regional Espírita está trazendo para todos os espíritos e todas as casas espíritas da nossa regional e que sai pelo Paraná inteiro. Então é um projeto da URE, do DIGE, que compreende várias etapas. O Wagner promoveu já a primeira etapa na CEPAL e hoje ele traz o tema aqui para a nossa casa. Então o título é Educação e Sexualidade. Bom, então eu gostaria então que a Bruna viesse para fazer a nossa abertura e logo depois o Wagner então faz a apresentação do trabalho. Bom. Boa noite a todos. Eu escolhi um trecho do Allan Kardec que eu achei muito interessante. Vou ler para vocês. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí seu apego, resultante da semelhança de sensações. Com isso a gente pode perceber que a gente tem que ter uma sintonia muito boa para sempre ter espíritos evoluídos à nossa volta. Então, aproveitando isso, vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus pelo dom da vida, a nossa casa, a nossa comida. Gostaria também de agradecer a Deus de todos aqui. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa sociedade, a essa casa. Nós nos reunimos sempre com o intuito de aprendermos, de estudarmos, de crescermos como pessoas, como seres humanos, aplicando os ensinamentos do Espiritismo na nossa vida, modificando-nos interiormente e naturalmente exteriorizando isso para a família, para os amigos, para a sociedade, para que esse mundo seja melhor mais rapidamente. É um grande prazer termos vocês nessa nossa casa, como o Norimar falou, agora melhores acomodados. A gente fica muito feliz quando vê essa casa cheia, esse é o objetivo. A gente vai trabalhar um assunto interessante, educação e sexualidade. Tem alguns pontos importantes para a gente ler, então se por acaso aqui ficar muito no cantinho, aí vocês vêm mais aqui para frente, modificam se for mais trecho, tá bom? Quando a gente fala em sexualidade, a doutrina espírita nos dá uma visão bastante diferenciada, bastante interessante acerca desse assunto. E nós vamos fazer algumas interpretações, alguns paralelos com o que a ciência entende como sexo, sexualidade e o que a doutrina espírita nos esclarece acerca desse assunto. Então nós vamos conduzir aqui a nossa conversa, primeiramente compreendendo o que é o sexo, depois a energia sexual, depois nós vamos entender como essa energia sexual se manifesta no mundo físico, onde nós estamos temporariamente, e no mundo espiritual. Vamos entender um pouquinho sobre a educação dos instintos, e aí falaremos então sobre a educação sexual e a energia sexual educada sendo usada como responsabilidade, tá bom? Antes de mais nada, nós estamos entre amigos mesmo. O objetivo é sairmos daqui melhores de quando a gente entrou. E isso só tem sentido se a gente entender, se a gente compreender,
se a gente se sentir à vontade para perguntar as dúvidas que nós temos. Então, fiquem à vontade. Erga a mãozinha, pergunta, a gente vai conversando, num bate-papo, assim, como eu brinco, como se fosse aquele almoço de domingo, que a gente tem tempo nessa vida cada vez mais corrida, para ficar lá ao redor da mesa, conversando. É o almoço que saem os melhores assuntos, com um cafezinho. Minha avó tem uma palavra linda que eu adoro, que ela fala, é o almoço gostosura, porque realmente é um almoço gostosura, né? Ali que você consegue conversar, é um tempo que a gente se dedica mesmo às pessoas que a gente ama. Para a gente entender sexo, a primeira coisa que a gente vai fazer é desaprender algumas coisas que estão incorporadas em nós, que estão enraizadas em nós, que vieram sendo enraizadas ao longo das nossas experiências evolutivas, e nós vamos desaprender algumas coisas, para aprendermos então outras. Essa ideia, na verdade, não é minha, do desaprender para aprender. Eu roubei lá do Hermínio Miranda, do livro Nossos Filhos São Espíritos. Ele tem um capítulo lindo que ele intitula Desaprendendo para Aprender. Ele vai falar assim, mãe, pai, você tem que desaprender algumas coisas, seu filho não acabou de chegar aqui não, ele é um espírito imortal, e aí ele vai trabalhando alguns conceitos. A primeira coisa que nós vamos desaprender é exatamente o sexo. Porque olha como a gente entende o sexo, como a gente aprendeu e identifica o sexo. Se nós buscarmos no dicionário, se você conversar com um professor de anatomia na universidade e pedir assim, o que é o sexo? Ele vai te dar uma descrição como essa. Ó. Sexo é todo um conjunto de características, ou conformação física que diferencia quem é homem e quem é mulher. Então, sexo, para a ciência, para a visão materialista, é esse conjunto de características físicas que fazem eu ser homem exteriormente ou mulher exteriormente. Essa é a visão que a ciência tem sobre sexo. Mas olha que interessante, se a gente adiantar um pouquinho, essa visão do sexo como um conjunto de características físicas, ela é focada exclusivamente no aspecto material, no aspecto físico, puramente. Então, sexo é tudo que eu tenho que me faz ser homem ou mulher, que identifica o gênero, masculino ou feminino, composto por essas características físicas, pelas genitálias masculinas e femininas, pelos órgãos sexuais masculinos e femininos que são diferentes. E tudo isso foi fruto de um aprimoramento evolutivo. O corpo humano é o que é, porque houve milhares e milhares de anos de evolução das espécies e aprimoramento da matéria, até chegar a esse modelo biológico de perfeição que é a espécie humana, né? Que é um organismo muito aprimorado, muito evoluído. Eu que sou dentista, eu falo que esse movimento de pinçamento é o auge da evolução. Imagina um dentista sem poder fazer isso. É o que nos diferencia dos primatas, né? Eles não conseguem fazer isso aqui, ó. O pinçamento. Eles têm a mãozinha assim. Mas é ótimo para se balançar no galho da árvore, né? Então esse modelo biológico organizado, essas características físicas que fizeram nós chegarmos aonde somos e sermos identificados como homem e mulher por esse conjunto de características físicas. Tudo isso, ó, a visão materialista, como um objetivo, a função reprodutora. Essa é a visão científica. Então, todo esse aprimoramento da matéria, toda essa evolução que me faz ser homem ou mulher com características físicas específicas tem a função de reprodução. Se eu contemplar o sexo unicamente sobre essa abordagem material, gente, o mundo está perdido. Está perdido. Porque olha só, aí o sexo tem a função reprodutiva, simplesmente. Ele está focado na satisfação
da sensação, do prazer, do gozo, baseado numa busca do instinto. Antes de nós sermos espíritos, termos consciência de quem somos, guardarmos em nós a nossa bagagem de conquistas, o que nos torna únicos, individuais, antes de nós sermos espíritos, nós éramos um princípio inteligente. Esse princípio inteligente foi transitando nos diferentes reinos minerais, vegetal, animal. E no reino animal, esse instinto, esse princípio inteligente aprimorando-se, ficou esculpido nele os instintos característicos do reino animal. O instinto reprodutor, único e exclusivamente, é um instinto que o animal tem. O animal busca outro no instinto reprodutor. Se nós vislumbrarmos o sexo somente para o aspecto físico, para a reprodução, de nada nós nos diferenciamos dos animais. Nada. Nós buscamos o outro ou a outra para a satisfação do prazer, para o gozo, para a necessidade do prazer. Isso cria um problema. Porque olha a pessoa que vislumbra o sexo nesse sentido. Se eu estou com vontade sexual, com desejo, e eu quero satisfazer esse desejo, eu não me importo muito com o outro. Eu busco o outro, eu uso o outro ou a outra, e depois eu descarto. Afinal, eu me satisfiz, pouco importa você. E isso dá margem àquelas coisas que nós vemos hoje, que é muito característico das festas universitárias, que a gente vê assim, inclusive na frente da universidade onde eu leciono, tem um cartaz lá divulgando a festa dos universitários. Beber, beijar e pegar todos. Esse é o título da festa. E eu fico pensando, em nada são diferentes dos animais. Porque vão beber, vão beijar, vão pegar todos, todas, vão satisfazer as necessidades instintivas, mas e o outro? E a outra? Não tem nem compromisso. Se eu uso o sexo apenas nesse sentido, no sentido da satisfação pessoal, eu não me preocupo com ninguém. Isso dá margem ao egoísmo. Isso dá margem a eu estar com alguém enquanto a pessoa é importante para a minha satisfação pessoal. A partir do momento que você já não contempla o que eu quero para a minha necessidade pessoal, como se diz, pé na bunda, sem nenhum comprometimento e responsabilidade com o outro. Pasmem vocês, parece um pouco doido isso, mas é como a maioria das pessoas utiliza essa energia sexual, meramente para a necessidade reprodutiva. E aí, claro, se você não contempla mais as minhas necessidades, a fila anda, não é assim que se diz? Esse é o culto ao egoísmo. Se a gente entender que a gente vive num mundo extremamente materialista, afinal a Terra é um mundo bastante materializado ainda. As questões espirituais começam a florescer, começam a germinar, começam a disseminar, mas a predominância ainda é da sombra. E isso caracteriza um mundo ainda bastante materializado, onde o sexo é visto pela busca do prazer, pela busca pelo ato sexual, onde o sexo está focado nas gônadas, no órgão sexual, no prazer. Nada diferindo do animal. É esse instinto animal mesmo que o ser humano tem nesse período que transitava ainda como princípio inteligente nesses reinos, nessas regiões, ainda aprimorando o psiquismo para o despertar como espírito. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então é comum, quando a gente compreende o sexo dessa forma, quando a gente conversa com algumas pessoas, principalmente jovens, adolescentes, que não vislumbram a vida sobre outro aspecto, que tenha exatamente essas argumentações que eu disse. Eu beijo 10, eu beijo 30, eu fico com 20, afinal eu quero só satisfação do meu prazer. Mas eu penso assim,
Isso leva ao egoísmo. É o egoísmo. É o culto ao egoísmo, eu só penso em mim. E principalmente, o uso e a utilização do sexo sem responsabilidade e sem compromisso com a outra pessoa a qual eu estou me relacionando. Tranquilo? Mas, se a gente pensar no sexo unicamente nessa visão materialista, aí eu farei uma pergunta para vocês. Quando nós desencarnarmos, não estamos mais no mundo físico, estamos agora no mundo espiritual. No mundo espiritual, a matéria é diferente. O sexo no mundo espiritual não pode estar focado na matéria, porque no mundo espiritual a matéria, se nós pudéssemos dizer assim, não existe. Porque o fluido é uma matéria muito quintessenciada, muito apurada, muito mais sutil. Então eu perguntaria assim, mas e no mundo espiritual, onde não há matéria, entre aspas, então e aí o que acontece? Aí a gente se relaciona como com as pessoas? Para onde vai o sexo se nós tivermos apenas essa visão materialista? O sexo do ato sexual, do prazer, da busca, da satisfação dos instintos. Então deve haver algo além, algo a mais do que o simples ato sexual. E é isso que a doutrina espírita nos ensina e que a gente vai refletir hoje, para nós compreendermos isso e utilizarmos na nossa vida. E essa visão, esse entendimento é libertador. Vocês vão ver que interessante essa visão que a doutrina espírita nos traz. Mas para a gente caminhar para esse entendimento, a gente vai abrir um parênteses. Existe um livro lindíssimo de Joana de Ângeles, chamado Amor, Imbatível Amor. E Joana de Ângeles diz assim, para a gente começar a entender como a doutrina espírita vislumbra o sexo, como a doutrina espírita entende essa energia que existe em nós. Joana de Ângeles diz assim: Jesus representa o perfeito equilíbrio entre o ânimos e a ânima. Ponto final, e começa outra historinha. E daí quando eu li isso, eu falei, nossa, calma aí. E a explicação? Essa frase é muito profunda, Dá um estudo de um ano só sobre essa frase de Joana de Ângeles. Deixa eu ver onde que ela vai explicar. E a minha surpresa ao ler Amor, Imbatível Amor, ela não explicou. Daí eu comecei a conversar com alguns amigos, o Vanin, que é um amigo, e ele falou assim, mas claro, Joana de Ângeles não dá tudo prontinho. Já leram os livros dela? Tem que ler com um dicionário do outro. Porque ela estimula, ela incentiva que você aprenda, que você busque o conhecimento, que você vá atrás do conhecimento. É uma educadora de mão cheia, uma psicopedagoga de mão cheia. Qual é o prazer do professor? Ser superado pelo discípulo. Então a gente não dá todas as ferramentas, a gente ensina o educando a caminhar. E aí eu pensei assim, bom, então, peraí, já que eu li o livro e ela me ensinou, então deixa eu ir atrás. Quem sabe ela explique no outro livro, né? Afinal, esse era um dos primeiros, acho que é o primeiro da série. Então, deixa eu ver se ela vai explicar depois. Mas a minha surpresa, quando eu comecei a estudar isso, primeiro eu descobri a minha ignorância. Porque Joana de Ângeles não usa nenhum termo novo. Ânimos e ânima são termos que já existem na ciência. E aí, quem diz isso, quem fala sobre isso, é esse carinha aqui, que alguns conhecem pela imagem, outros talvez não. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e o seu discípulo mais famoso, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. Então Jung era um discípulo de Freud. Freud era seu professor, era seu mestre. E no momento do aprendizado, Jung começa a discordar de algumas ideias freudianas. Começa a pensar diferente. Não que Jung esteja certo ou errado, ou Freud certo e errado.
são vertentes diferentes do conhecimento. São duas formas de pensar e entender, que o tempo dirá quem está com a razão. É assim que funciona o processo evolutivo. E Jung diz assim, essas palavras animus e ânima foram criadas por ele. E ele diz assim, que todos nós, quando somos homem, temos no inconsciente projeções, símbolos, imagens femininas dentro de nós, que ao longo da vida vão se exteriorizar em algum momento. E se eu estou num corpo feminino, eu tenho dentro do meu inconsciente características, símbolos masculinos. Então Jung diz em 1908 que nós somos homens e mulheres ao mesmo tempo. E você imagina o que é falar isso numa sociedade em 1908? Hoje você choca as pessoas, imagina naquela época. Eu fico imaginando a ciência espantada, aterrorizada. Freud não admite isso, é um rompimento. Jung continua seus estudos. Mas o problema de Jung é que ele para na única existência. E aí ele trabalha alguns conflitos, algumas questões. Joana de Ângeles pega essa ideia e trabalha a pluralidade das existências. E aí a coisa agora leva a um entendimento melhor. Então Joana de Ângeles vai dizer assim, ó, o espírito imortal, que somos todos nós, o espírito imortal conquista em cada experiência existencial, toda vez que eu retorno ao mundo físico, em cada existência, maior compreensão acerca de Deus, da vida e de suas leis. Isso é natural. Cada existência aprendemos um pouquinho mais sobre Deus, sobre a vida, sobre as leis. Vai chegar um momento nesse caminhar que nós vamos compreender tudo sobre Deus, tudo sobre a vida e tudo sobre as leis divinas do que é permitido que o Espírito galgue e conquiste. Seremos como Cristo, seremos um Espírito na esfera do Cristo. Teremos sintonia direta com o psiquismo divino. Já pensou que lindo que é isso? Você conseguir compreender Deus em essência, a vida na sua plenitude. Nós vamos todos chegar lá, uns mais rápidos, uns mais devagar, dependendo das nossas escolhas. Mas a cada experiência a gente vai galgando esses aprimoramentos, essa bagagem. Na área do sexo, não é diferente. Porque a gente aprende melhor sobre a vida no trabalho. A gente aprende melhor sobre a vida, sobre as leis, nas relações familiares. A gente aprende no aspecto intelectual. A gente aprende na área sexual, da mesma forma. Então o sexo não é diferente. Conquistando a cada personalidade, a cada reencarnação, a cada utilização de um corpo material, masculina ou feminina, as características que o conduzirão à plenitude sexual. Ou seja, e aí ela explicou, a perfeita sintonia entre a polaridade masculina e feminina. Olha aquilo que Jung dizia, que nós temos dentro de nós, homem e mulher, mulher e homem. Joana de Ângeles diz que no desenvolver das experiências nós vamos tornar-nos um ser pleno na polaridade masculina e feminina, tornando-se então um ser integral, transpessoal. Não é mais a personalidade, já transpusemos isso. Mas aí ela não explicou em Amor Imbatível Amor. Ela foi explicar lá no ser integral. Né? Ela explicou um pouco mais adiante, estimulando o estudo, o conhecimento. E aí a gente começa a refletir um pouquinho melhor. Agora dá para entender um pouco melhor as coisas. Olha só, Joana de Ângeles diz assim para a gente, ó, enquanto homem, você adquirirá, enquanto a morfologia masculina, enquanto a experiência num planeta, uma experiência masculina, coisas que são dos homens, características que cabem à personalidade masculina adquirida. Enquanto você estiver na polaridade masculina, você não tem como saber o que é ser mãe, só quando você for mãe. Esse é o sentido.
Então, numa experiência eu adquiro questões da polaridade masculina. Em outra experiência eu retorno como homem novamente para desenvolver um pouco mais a polaridade masculina. Em outra experiência eu retorno agora como mulher para galgar um pouco da experiência que as mulheres galgam da polaridade feminina, sem nenhum problema. São experiências do ser nas duas polaridades. Essa é a visão que os espíritos têm dessa energia que existe em nós. Essa energia que pode ser polarizada tanto em uma morfologia como em outra. É por isso que Allan Kardec pergunta assim, na questão 200 do Livro dos Espíritos: tem sexo os espíritos? Bom, a questão foi formulada em 1856, 55, quando os trabalhos estavam se desenvolvendo, porque a publicação é de 57. Se a gente entender a época, a visão do sexo é a visão materialista. Quando Allan Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? O que está embutido na pergunta? Aquele entendimento inicial que nós abordamos. Os espíritos do mundo espiritual têm sexo físico, têm gônadas, têm aparência, têm características morfológicas, gênero. Os espíritos no mundo espiritual captam o entendimento da questão, as entrelinhas do que estava no psiquismo de Allan Kardec, e respondem, olha só, não como o entendeis. Entendem que a gente entende o sexo dessa forma, física, orgânica, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização, depende do físico. O espírito molda o corpo masculino ou feminino de acordo com as suas necessidades de experienciação, de aprimoramento, de aprendizados, de evolução. Então, os espíritos não têm sexo como entendeis, não assim, nessas características físicas. Mas há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Claro até aqui? Tudo bem? Confuso? Dá para entender? Vamos um pouquinho além. Não contente, Allan Kardec faz uma outra questão, 201. E aí ele pergunta assim: bom, em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? O que animou de uma mulher animar o de um homem? Se a gente ficasse analisando aquele entendimento de Joana de Ângeles, aquilo que a gente leu lá atrás, a gente poderia responder, digamos, essa questão, dizendo que pode, claro. Afinal, nas diferentes experiências, eu vou reencarnando enquanto homem, enquanto mulher, para ter aprendizagens nas duas polaridades. Então, olha a resposta dos espíritos. De certo, claro que sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Allan Kardec, compreendendo as entrelinhas dessa resposta, que Joana de Ângeles nos explica em Homem Integral, ele coloca uma nota na próxima questão. A nota questão 202. E aí ele explica isso. Então Allan Kardec diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Não tem aparência física, material, como a gente entende o sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Isso é o mais lógico, pessoal, é o mais lógico. Como é que eu vou saber o que é ser mãe se eu não for mãe? É impossível. Como é que eu vou saber compreender aquele amor maternal, que é um dos amores mais lindos que existe na Terra, se eu não for mãe? E é diferente. O pai ama seu filho, mas é diferente o amor do pai do amor da mãe. Quem fica com o filho
de madrugada inteira até a febre abaixar, não vai. Quem fica sem dormir, preocupado, até ouvir o barulhinho da porta, geralmente é a mãe. É um amor diferente. A gente só vai vivenciar e entender isso quando estiver na polaridade feminina, experienciando a maternidade. Então, olha que interessante. Nós vamos galgando experiências nas diferentes existências, na polaridade masculina e feminina. Até que no final nós sejamos integrados, sejamos plenos nas duas polaridades. Quer um exemplo? Divaldo Pereira Franco trabalha muito esse exemplo em suas palestras. Margaret Thatcher. E ele diz assim: polaridade, gênero feminino. Nessa existência, uma mulher, mas o ânimos, toda a conquista nas experiências masculinas, ela traz com ela. Tanto que é chamada da Dama de Ferro. Tudo que os homens geralmente têm de característica, determinação, decisão, pensamento lógico, resolutividade, ela tem de sobra. Uma experiência que traz todo o processo da masculinidade numa alma, num corpo agora feminino. E isso pode se dar da mesma forma ao contrário. Quando a gente avalia a vida de Frédéric Chopin, por exemplo, masculino, mas de uma docilidade, de uma feminilidade, de uma característica que é prevalente nas mulheres. Entendia as pessoas só de olhar, abraçava as pessoas e tinha um carinho que é característico da polaridade feminina, sem nenhum comprometimento na área sexual. Então é assim que nós vamos galgando essas experiências, ora masculino, ora feminino. Portanto, cuidado se você é machista e acha que a mulher só serve para isso ou para aquilo, porque você também estará como mulher. E às vezes a gente brinca que os homens machistas vão ter a experiência da polaridade feminina numa região onde a mulher é supravalorizada, né? Como no Talibã, por exemplo. Aí reencarna, só podemos mostrar os olhinhos para ver e sentir aqui. Então a gente vai galgando essas diferentes experiências. Jesus era um espírito puro, integrado nas duas polaridades, masculina e feminina. Quando precisava ser doce, meigo, maternal, ele era. Quando precisava ser rígido, enérgico, viril, ele também era. E existe um exemplo tão bonito, que é o exemplo do Evangelho, a passagem da mulher adulta. Que Amélia Rodrigues não gosta muito desse termo. A polaridade feminina de Amélia Rodrigues é muito desenvolvida. Haja visto a forma como ela descreve os poemas, aquilo é só a polaridade feminina que traz aquilo. E ela então chama essa passagem não da mulher adulta, mas ela diz a mulher equivocada. Ela diz assim: qualquer um de nós poderíamos estar nessa situação. Uma mulher equivocada. Ela não é isso. Ela está equivocada no caminhar do processo. Mas ela vai acordar, vai entender melhor sobre Deus, sobre as leis e vai agir sempre para melhorar. E aí a passagem é mais ou menos assim, porque eu quero trabalhar dois aspectos importantes para a gente entender isso. Todos nós sabemos que existe uma mulher que adulterou e existe a multidão que fica ao redor dela acusando, adúltera. E o que mandava a lei na época? Que os adúlteros fossem apedrejados. Essa é a lei mosaica. Aqueles que adulteraram devem ser apedrejados. Mas a lei não diz assim, é adúltera que tem que ser apedrejada. São os dois. Afinal, só existe adúltera se houver um adúltero. Por que só a mulher é a culpada? Então nós estamos, parênteses, numa cultura machista, uma cultura hebraica, onde Deus é masculino. Onde Adão é o supra-sumo, afinal a mulher foi criada de Adão. Onde os primeiros filhos são Caim e Abel, homens. Olha que doido. E toda a simbologia masculina.
Bom, é claro que Jesus não podia vir mulher, né? Então Jesus tem que escolher um corpo masculino, porque se ele fosse num corpo feminino, não ia conseguir fazer o que tinha que fazer. Ia ser discriminado, ia ter voz, não ia poder falar nada. Então molda o corpo necessário à sua função. Mas o adúltero estava lá, na multidão. E era ele que interroga Jesus. Afinal, ela é a prova viva, né? Se matar ela, ótimo, ele está tranquilo. Mas ninguém mais pode falar que ele adulterou. Então ele pede a Jesus. O que diz a lei? O que diz a lei? E aí Jesus teria que dizer, bom, a lei manda apedrejar os dois. Como só tem a mulher, então vamos apedrejar a mulher. Ninguém sabe onde está o homem. Né? E aí Jesus não responde. Diz a história, os estudiosos do Evangelho, que Jesus começa a desenhar algumas coisas no pó, na areia, no sal. E aí, já viu multidão de curioso, como é, nos dias de hoje? Acontece um acidente, todo mundo está lá ao redor para ver o que aconteceu, que às vezes o SEAT nem consegue chegar até o lugar, não consegue dar atendimento, mas os curiosos estão ao redor. Imagina Jesus escrevendo lá no pozinho, no chão, e aquele multidão esperando para ver o que ele vai falar, e a multidão vendo ele desenhar e começa a chegar perto para ver o que ele está escrevendo, o que ele está desenhando. E à medida que as pessoas chegam perto, elas liam aquilo que elas eram. Porque no nosso perispírito nós não conseguimos esconder nada. Se eu sou adúltero, meu perispírito vibra isso. Vibra isso. Vibra o adultério. Se eu sou egoísta, meu perispírito vibra o egoísmo. Com o corpo físico eu escondo isso, né? Oi, Rose, querida. E atrás, a Rose, deixa eu te contar. Mas na frente ela é minha querida. Afinal, eu escondo que eu sou na matéria. Mas no mundo espiritual eu não consigo. Porque é o perispírito que o espírito visualiza. E aí, eu sou o que eu sou. Então Jesus vislumbrava o perispírito de cada uma daquelas pessoas e o que ele era na intimidade. Sabia os seus problemas, suas necessidades. Por isso Jesus falava na intimidade mesmo do ser. E aí, quando um chegou e leu, ladrão, ele abaixava a perninha, colocava o rabinho entre as pernas e embora. Quando o homem adúltero chegou, ele leu, adúltero. Ele falou, opa, e vai embora também. E assim foi, um saindo, outro saindo. Olha a posição masculina de Jesus, o enfrentamento da situação. Aí ele olha para as pessoas e diz assim, aquele que estiver entre vós sem pecado, atire a primeira pedra. Se a lei manda apedrejar, aquele entre vós que não tiver pecado nenhum, manda bala. Pode começar. E aí a consciência pesa daquelas pessoas. E elas vão saindo. Mas a postura é de enfrentamento. Quando o soldado romano prende Jesus e leva a Pôncio Pilatos, um soldado mais audacioso, mais ousado, dá uma bofetada na cara de Jesus. Jesus olha para o soldado e olha a personalidade masculina desenvolvida e diz para ele, por que me bates? Se eu disse algo errado, me diga onde errei e eu corrijo. Se não disse nada errado, por que me bates? É o enfrentamento, a decisão, a postura incorporada na polaridade masculina, nas inúmeras experiências da polaridade masculina. Mas, depois que ninguém mais está ali com a mulher, então ele dirige-se à adúltera, à mulher. E vislumbra na mulher, não a adúltera, vislumbra na mulher a irmã equivocada, a irmã que errou, a irmã que está num período sem compreender a vida, mas que gradativamente vai compreendê-la, vai entender o processo, as leis, Deus, vislumbra no irmão a potencialidade de tornar-se um espírito melhor. Essa é a visão de Jesus. E quem é que vislumbra isso, senão a polaridade feminina? É o acolhimento, é a compaixão, é o carinho, é o abraço da planeta. Vem cá que eu vou te dar um abraço que recupera até quem está mais para baixo.
É a polaridade feminina se exteriorizando. Onde estão os teus acusadores? Não sei, mestre, foram-se todos. Então levanta-te e vai em paz. Se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. E aí está o aprendizado mais bonito. Porque Jesus não passa a mão na cabecinha dela e fala assim, ó, reza 10 Pai Nossos, 10 Ave Maria, está tudo bem. Ele não fala assim, ó, tem problema, você adulterou, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não. Ele diz para ela, se ninguém te condena, vai em paz, mas não tornes a pecar. E o Evangelho para por aí. Mas aí a Amélia Rodrigues nos dá o que Jesus disse logo em seguida. Ele disse assim, a vida criará os mecanismos de reparação para a sua consciência. Ele de causa e efeito. O que eu transgrido, o que eu faço, o que eu corrompo na lei, eu vou ter que dar conta. A vida vai criar os mecanismos para isso. Então não adianta, eu sou responsável sobre o que eu faço. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter de sexo. Que nós somos homens e mulheres. Que nós estamos como homem e estaremos como mulher. Que estamos como mulher e estaremos como homem. Para desenvolver as diferentes potencialidades de cada gênero, de cada característica. Além disso, nós vamos aprender o segundo aspecto importante para compreender e fechar agora o raciocínio sobre essa energia sexual. Então vamos aprender outra coisa. Energia sexual ou criadora, que o Espiritismo nos diz. Sexo para os espíritos não é como vos entendeis. Está uma resposta. Não é isso, não é o gênero. É isso. É uma energia sexual ou criadora. Gente, essa energia é tão forte, mas tão forte essa energia que nós temos, que no mundo físico ela cria outro ser por meio de uma lei, que é a lei de reprodução, que permite a reencarnação dos espíritos. Mas o que nós temos é a energia. E esta energia será polarizada na construção de um corpo masculino ou feminino, de acordo com o que aquele espírito precisa para o seu progresso, para o seu adiantamento, para o caminhar no tornar-se um ser integral. Então, Emmanuel, num livro muito bonito, curto, simples, mas de uma profundidade bem característica de Emmanuel, Vida e Sexo, diz assim: a energia sexual do espírito inunda o ser com forças criativas, as quais devemos na Terra o instituto da reencarnação. É por meio dessa energia criadora que eu vinculo outro ser do mundo espiritual para o mundo físico, através da criação do bebê, de outro ser, da reprodução. O templo do lar favorece as bênçãos da família, o cuidado com o outro, o estímulo à caridade. O sexo está a serviço da vida e da felicidade, não ao contrário. Não é aquela visão materialista do sexo, busca incessante do prazer, busca incessante do gozo, o sexo motivando a vida. É o contrário, é a vida e a felicidade, é a vida e a felicidade em que o sexo deve estar a serviço, e não o contrário. E aí ele dá a chave, de como nós temos que usar essa energia que está em nós. Responsabilidade, temos que ter responsabilidade, domínio sobre os instintos, respeito ao semelhante. Tais são as regras, sabendo-se que tudo que dermos a outro no mundo afetivo, os mecanismos da justiça divina também nos darão. Mas não são castigos, são oportunidades amorosas, oportunidades de um Deus justo, amoroso, de reajustarmos-nos com a nossa consciência e alcançarmos a paz. Então, Emmanuel nos dá uma primeira regra. Essa energia tem que ser usada com responsabilidade, com domínio sobre os instintos
e com respeito às semelhanças. E aí, eu sempre penso nisso. Porque quando eu estava na minha adolescência, eu pensava assim, mas como que eu vou aplicar isso na minha vida? Afinal, eu vislumbro o outro, a outra, pelo corpo, não é verdade? Ninguém olha para o outro ou para a parceira, para o parceiro e diz assim, uau, que virtude fantástica, vou me aproximar para conversar. Não é verdade? Você está numa festa com seus amigos, com suas amigas, você fala, uau, que mulher caridosa, vamos conversar. Não é assim que se aproxima. A gente olha para a mulher, olha para o homem e diz assim, que corpo bonito, que olhos lindos, nossa, fiquei interessado. Porque a energia sexual precisa desse estímulo físico, afinal nós estamos no mundo físico. Então, num primeiro momento, nós nos aproximamos do outro pelos interesses do desejo, do instinto animal, é natural. O problema é, e não acontece muito isso, você olha aquela menina ou aquele menino maravilhoso, aí você começa a conversar, e 5 minutos você fala assim, nossa, não dá, não tem condições. Porque a gente começa na conversa a identificar o quê? Será que pensa como eu? Será que contempla a vida mais ou menos como eu penso? Será que aquilo? Será que isso? Então, os relacionamentos são primeiramente atraídos pelo instinto e não há nenhum problema nisso. Só que a conversa, o diálogo vai filtrando isso. E talvez aquela pessoa linda e maravilhosa fisicamente seja extremamente inatrativa ou não atrativa quando a gente começa a conversar. E aquela outra pessoa que às vezes você começa com uma amizade, que alguém apresenta, você olha e fala assim, nossa, fisicamente não tem nada a ver comigo. Mas que você começa a conversar e começa a pensar, uau, mas olha que legal o jeito que ela pensa a vida. Mas olha que interessante essa característica. E a gente começa a ter algo além, uma vontade de querer estar com aquela pessoa e começa a desenvolver um amor baseado nas qualidades. Não é verdade? Mas isso tem que ser feito assim, ó, com responsabilidade. Então, se eu me relaciono com alguém, e jovens, não há o menor problema em você namorar com quem você quiser, não há. O problema está em namorar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Aí você não está sendo responsável. Aí o que você está fazendo ao outro, a vida talvez possa criar mecanismos de retribuição para você. Afinal, qual é a regra básica? A regra áurea do bem proceder. Faça ao outro o que gostaria que fizesse a ti mesmo. Então, nessa fase do namoro, que a gente está conhecendo as pessoas, não há nenhum problema em eu namorar uma pessoa, não dá certo, afinal, a pessoa experienciando. Namora outra pessoa, não dá certo. Namora outra pessoa, não dá certo. Eu estou entendendo o que eu quero, quem eu quero, que personalidade casa melhor comigo. Agora, eu namoro uma pessoa e termino com ela antes de começar com outra. É aí que é a responsabilidade. Vocês conseguem entender isso? É o uso da energia de forma responsável. É o uso da energia dominando os instintos. Porque quando a gente vislumbra aquele corpinho bonito, o instinto aflora e a energia aflora também. E se eu não tenho responsabilidade sobre isso, muitas vezes a gente pode se envolver e o ato sexual acontece irresponsavelmente. E aí, meus amigos, imagina você se relacionando sexualmente com a pessoa que você instintivamente gosta. A energia que não é isso no mundo espiritual, porque não é uma energia criadora, e aí o espírito que está vinculado a você, se houver, ele fica com as orelhinhas ali, ó, afloradas. Uau, olha lá, é a minha oportunidade, agora que eu vou. Porque se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, eu só vou pegar outro. Então eu vou já. E aquele espírito que iria vir de qualquer forma, às vezes adianta-se o processo.
E aí vem uma gravidez, um momento que não precisaria acontecer. Poderia ser um pouco depois. Depois que você já cumpriu algumas características do estudo, depois que você já cumpriu algumas características do trabalho. Bebê é a coisa mais linda, mas no momento adequado, dentro do tempo adequado e planejado. Então é o uso da energia com responsabilidade, domínio do espírito sobre a matéria, sobre os instintos, senão nós somos animais. Né? E principalmente, respeito ao semelhante. Se eu respeito o semelhante, não tem por que eu trair ninguém, não há razão para isso. Eu respeito o outro, então não tem por que eu trair. Eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. É assim que funciona. Tudo bem? Então, nesse sentido, a gente vai entendendo a necessidade de nós namorarmos. À medida que eu encontro alguém e falo, agora tá legal, até que enfim consegui a tampa da panela. Então aí eu posso dar um passo mais sério, eu posso estreitar essa responsabilidade, eu posso estreitar ainda mais esses laços com o noivado, com o casamento. Nós estamos falando do casamento religioso. Casamento é um estado de consciência e respeito entre os indivíduos. Quantas pessoas são casadas sem assinar nenhum papel, sem casar na igreja? Nós não precisamos casar na igreja. Nós temos a lei que nos ampara nesse sentido. Casamos no civil. Não precisamos desse ato cerimonial. Porque a cerimônia não é exterior, é interior. É o que eu sinto, o que eu respeito, o que eu desejo, como o outro me respeita, me deseja. Esse é o sentido. Né? E os esforços devem ser feitos aqui, ó. É aqui que eu tenho que experienciar, e não aqui. Aqui eu já dei o passo da responsabilidade. É mais difícil retornar. É mais difícil. Então a gente experiencia até encontrar alguém que acha que vale a pena, como diz minha mãe, dividir pasta de 20. Filho, está pronto para dividir pasta de 20? Porque aí você vai conhecer melhor a pessoa. Será? É essa pergunta que a gente tem que fazer. Porque daí, aquelas coisinhas bobinhas começam a tornar uma proporção maior. Aquela pessoa que eu achava tão legal, começa a não ser tão legal quando eu convivo muito tempo com ela. Por isso que eu tenho que perder, entre aspas, bastante tempo aqui, ó, antes, para ver se é o que eu quero realmente. E aí eu dou um passo a mais. Mas mesmo o casamento, ele deve ser uma oportunidade para a gente aparar as arestas. Afinal, nós somos diferentes. Nós viemos de famílias diferentes, nós viemos de educações diferentes. E essas diferenças deveriam nos educar. Então eu tolero um pouco mais a pessoa, eu desenvolvo uma virtude da paciência, eu aprendo com as diferenças. O problema é que as diferenças que fazem conosco? Brigas, confusões, desentendimentos. Eu já falei 40 mil vezes que não é para apertar a pasta de dente no meio, é para apertar no final. Já falei 1000 vezes que não é para deixar a cueca no meio do banheiro. Já falei que você recolher a toalha. E umas coisinhas que são ridículas começam a tomar uma proporção muito grande. Então a gente tem que experienciar. E aí, estamos prontos? Você está pronta para me aceitar como eu sou? Com as minhas diferenças? Porque eu me sinto preparado para aceitar as suas diferenças. E nós vamos crescer juntos, tudo bem? Vai ter momento de perrengue, mas a gente está aí. Estamos juntos no processo. Porque existe uma finalidade maior, que é eu aprender e você aprender. E nós nos ajudarmos mutuamente. E depois aos filhos, e criarmos isso. É toda a estrutura do lar. É o lar como aprendizagem. Só que o nosso egoísmo às vezes fala mais alto. Daí é mais fácil, separa. E aí cada vez mais as pessoas são descartáveis, quando a gente não tem esse entendimento da responsabilidade. E aí se começa a incomodar muito, estou a fim de durar. E aí as pessoas casam, descasam, descasam. Responsabilidade, domínio sobre os instintos e respeito ao semelhante. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Essa é a visão espírita dessa energia. Agora isso é muito importante. Essa energia, esse aprendizado que nós fazemos, desse processo evolutivo para a gente se encaminhar no final,
Assim como nós temos que aprender na família, assim como nós temos que aprender no trabalho, assim como nós aprendemos na área intelectual, na área social, eu também tenho aprendizados na área do sexo. Qual é o objetivo da reencarnação? Ou a questão é qual é o objetivo da encarnação? Está lá no livro dos Espíritos. Por que eu venho para o mundo físico? O objetivo é, primeiro, aprender, crescer, melhorar, ser uma pessoa melhor. Para eu ser essa pessoa melhor, eu vou ter nessa experiência que nós estamos, nesse nível evolutivo que nós estamos, eu vou ter oportunidades de crescimento. Oportunidades que são provas e expiações nesse mundo que nós vivemos. Então, por meio das provas e das expiações, eu cresço ou eu estaciono. Então, se eu ensino o meu aluno e quero ver se ele aprendeu, eu aplico uma prova. E eu coloco assim uma média. A média é tal. O Ministério da Educação fala que tem que ser a média 6. Então, se ele aprender 60%, o Ministério da Educação está bom. Então, beleza, a gente tem que seguir isso. Então, se o meu aluno reprova, não vai bem, não entende o que o professor explicou e tira uma nota baixa, ele tem que fazer de novo a matéria, para ele aprender novamente aquele conteúdo. Quando a gente vem para o mundo físico, a gente vem exatamente assim. A gente estuda um monte lá no mundo espiritual. E a gente acha que está preparado. Daí a gente vem para o mundo físico e as provas começam a aparecer para nos testar. E aí é o momento da gente dizer se a gente está preparado ou não. E às vezes a gente falha, às vezes a gente passa. Depende de cada um de nós. Mas o que eu quero dizer é que ninguém reencarna, ninguém vem ao mundo físico para ser ruim, para piorar. Nós viemos sempre para melhorar. E essas provas estão intimamente ligadas ao que nós fomos no passado. O que eu fui, que ser eu fui, o que eu fiz, é isso que determinará o corpo que eu terei hoje. Se será um corpo são ou doente, se eu reencarnarei como homem ou como mulher, se eu terei deficiências mais numa área ou outra, se eu serei rico, se eu serei pobre. A lei de causa e efeito atua para que o espírito possa ter oportunidades de conscientizar-se, de sanar a consciência culpada da transgressão da lei. E no sexo, nós temos experiências também, em outras bagagens. E aí o espírito pode vir numa experienciação homossexual, bissexual, transexual. Pode vir numa experienciação do sexo de abandono afetivo. Relaciona-se com uma pessoa, não dá certo. Relaciona-se com outra, não dá certo. Relaciona-se com outra, não dá certo. Começa a chegar nos 30 anos, começa a ficar preocupada, acha que vai ficar para titia. Começa a chegar nos 35, fala assim, putz, vou ficar mesmo para titia. Chega nos 40, fala, já sou tia, então vou ser tia mesmo. Tem pessoas que não encontram ninguém, que ficam sozinhas. Tem pessoas que não vêm com nenhum planejamento para a constituição de família, para ter filhos. Tudo isso, tem pessoas que têm problemas, como frigidez. Tudo isso está na lei de causa e efeito, está no pacote do que eu fui e do que eu preciso nessa existência para aprimorar. Olha que visão espetacular que o Espiritismo nos traz. São experienciações, oportunidades de crescimento. O que vai dizer se eu passei ou reprovei na prova? Se eu usei a energia sexual com responsabilidade, se eu usei a energia sexual dominando os instintos e se eu usei a energia sexual com respeito ao semelhante. Por isso, o espírito que entende isso, como Joana de Ângeles, escreve uma coisa maravilhosa como essa. Olha lá, amor imbatível amor. Nenhuma restrição às manifestações, a essas manifestações. Perfeitamente naturais, não são patológicas. A ciência tem muito que aprender ainda.
perfeitamente naturais, mas são naturais enquanto o espírito está no decorrer do desenvolvimento e conquista evolutiva. Quando ele conquistar essa experiência e galgar, ele será um ser pleno, ânimos, ânima, homem e mulher integral. É a psicologia transpessoal de Joana de Ângeles. Quando que a ciência vai entender isso? Eu fico perguntando. No mundo de regeneração, acho que vai vislumbrar alguns aspectos disso. Passando pelas várias expressões da forma orgânica no sexo. Seguindo-se, olha lá, o impositivo da lei. Existe uma razão para isso. Existe uma lei justa e boa para isso. São oportunidades de crescimento. No processo de formação de um ser ideal, harmônico, saudável e perfeito. Essa é a visão. E aí o Espiritismo nos diz, então, que não há razão nenhuma para sermos preconceituosos. Não há. Porque se nós entendermos a energia sexual sobre essa abordagem que a gente teve, não tem razão nenhuma para nenhum tipo de preconceito. E pasmem, senhores, quem são os maiores preconceituosos na área do sexo? Aqueles que deveriam ser os mais caridosos, porque são aqueles que se escondem ou se dizem religiosos. Já perceberam isso? Como os evangélicos criticam todas essas experienciações do Espírito, e eles se dizem cristãos. Deveriam fazer como Jesus, o acolhimento da mulher que errou, vislumbra a oportunidade do ser em aprender. Deveriam dar o exemplo, o modelo da caridade. Mas, tudo bem, se eu sou preconceituoso, eu que estou transgredindo a lei. Sou eu que estou arrumando encrenca com a minha consciência. Então, a cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Então, essa é a visão, esse é o entendimento. O Espiritismo nos diz assim, ante o sexo, um resumão do que a gente comentou, reconheça a oportunidade divina que te é concedida nessa energia sexual para exteriorizar essa energia que é constitutiva do Espírito. Está no Espírito, mas deve ser empregada com responsabilidade, com amor e respeito a si mesmo e ao próximo. Então, se a gente tiver esse leme na nossa conduta, nós temos uma grande chance de acertar. Na dúvida, pergunta para a sua cabecinha: estou agindo de forma responsável? Estou tendo respeito ao meu semelhante? Será que se eu estivesse na posição dele ou dela, eu gostaria que ele ou ela agisse assim comigo? E aí a gente tem uma grande chance de acertar na área sexual. Tudo bem? Dei um nó, será? Ou esclareceu? É que é uma visão inovadora, né? Inovadora. Agora imagine isso em 1857. É chocante. Por isso que o Espiritismo é espetacular, né? À medida que a ciência entende e estuda o que eles denominam de transtornos da sexualidade, mais a gente vê que o Espiritismo é perfeito nos ensinamentos, e é só tempo para a ciência validar e comprovar aquilo que já foi dito há muito tempo atrás. Porque não foi Kardec que disse, né? O conhecimento não foi de Allan Kardec, o conhecimento foi do mundo espiritual para o mundo físico, foi dos espíritos que já entendem tudo isso sobre essa ótica. Kardec só compilou tudo isso. Por isso que é uma revelação, não é fruto de um homem, é do mundo espiritual para o mundo. Fiquemos em paz. Muito obrigado pela atenção. Continuaremos nesse salão em oração e vamos nos preparar para a nossa última fase desse encontro, nos quais seremos então privilegiados por duas terapias espíritas, que é a fluidoterapia, a água purificada e o passe magnífico. Eu vou fazer a oração final. Peço que cada um fique no seu lugar e nós vamos conduzi-los então à sala de passe. Depois pega a aguinha e aí a gente vai sair. Muito obrigado pela presença de Deus.
Pai querido, Deus de infinito amor, de infinita bondade, o nosso coração se enche de gratidão quando temos a oportunidade nesse mundo material e corrido de pararmos um pouco para refletirmos sobre as questões do espírito, sobre as leis naturais, sobre aquilo que verdadeiramente é importante para o ser. Por isso mesmo, Pai amado, receba a nossa gratidão. Muito obrigado por ter nos permitido estar aqui, por ter nos oportunizado esses conhecimentos, que devagarzinho, a cada passo nas nossas experiências, vamos entendendo mais, assimilando mais, incorporando em nosso ser, em nossa vida, até que a conquista moral torne-se uma virtude e possamos então dar um passo a mais para perto de Ti. Fica conosco, Pai eterno, auxiliando-nos nos desafios da nossa vida, para que possamos vencê-los com resignação, com coragem, sabedores de que sairemos daqui fortalecidos e espíritos melhores. Fica conosco, atende-nos em nossas necessidades, na medida em que tivermos mérito para isso, assim como os nossos amores e as pessoas que longe de nós estão fisicamente, mas que tanto amamos. Que assim seja.